Enquanto eu preparava o almoço na cozinha, ouvindo o som familiar da cebola chiando na panela, jamais imaginei que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Era uma terça-feira comum, um daqueles dias cinzentos em que tudo parece rotineiro e previsível. Eu tinha deixado minha bolsa sobre a mesa da sala de jantar, como sempre fazia, confiando que minha casa era meu refúgio seguro. Que ingênua eu fui ao pensar que poderia confiar cegamente no meu próprio sangue. O cheiro do refogado enchia a casa quando ouvi passos sorrateiros. Pensei que era meu filho de 35 anos, o Henrique, que tinha vindo me visitar com a sua nova esposa, a Patrícia, essa mocinha de 25 anos que se tornou o centro do universo dele desde que se casaram, há 6 meses. Eu estava feliz em cozinhar para eles, como sempre fiz, porque apesar de tudo, ainda sou uma mãe que ama seu filho. Mas quando terminei de preparar o ensopado e fui para a sala de jantar chamá-los, me deparei com uma cena que me gelou o sangue. O Henrique estava parado ao lado da minha bolsa, com o meu cartão do banco em uma mão e o telefone na outra. Os dedos dele se moviam rapidamente na tela e pude ver claramente o que ele estava fazendo. Uma transferência da minha conta. "O que você está fazendo?" perguntei com a voz trêmula, embora no fundo já soubesse a resposta. Meu coração começou a bater tão forte que achei que ia saltar do peito. O Henrique me olhou com aquele sorriso cínico que tinha desenvolvido ultimamente, como se fosse o dono do mundo. "Mãe, não se altere, só estou ajudando a família", ele disse com um tom tão natural como se estivesse pedindo um guarda-chuva emprestado. A Patrícia apareceu atrás dele, vestindo um elegante conjunto rosa que provavelmente custava mais que o meu aluguel mensal. Seu rosto angelical não conseguia esconder a satisfação maliciosa que brilhava em seus olhos verdes. "Teresa, minha querida sogra", ela disse com aquela voz doce e falsa que tanto detesto. "Não se preocupe com os detalhes. O Henrique está sendo um bom marido e garantindo que tenhamos um futuro sólido juntos." "Quanto?" consegui sussurrar, embora minha garganta estivesse tão seca que as palavras mal saíram. 500.000. O Henrique respondeu com naturalidade, como quem diz que pediu dinheiro emprestado para um cafezinho. A Patrícia lhe encontrou para o apartamento perfeito no centro da cidade. É um investimento inteligente. "Mãe, você deveria se orgulhar que seu filho tem visão para os negócios." Minhas pernas começaram a tremer. 500.000. Essa quantia representava anos das minhas economias, de sacrifícios, de noites sem dormir trabalhando. Mas você não me pediu permissão." Gaguejei, sentindo como se o chão desaparecesse sob meus pés. "Permissão?" A Patrícia riu como uma gargalhada cristalina que soava como vidros quebrados. "Teresa, você é a mãe dele. A família precisa se ajudar. Além disso, não é melhor que o dinheiro seja usado para algo produtivo, em vez de ficar parado, sem fazer nada?" Naquele momento senti como se tivessem me dado um tapa na cara. Ali estavam eles, na minha própria casa, depois de terem violado minha privacidade e roubado meu dinheiro, me falando como se eu fosse a egoísta, como se devesse agradecê-los por me despojarem das economias de uma vida inteira. "Olha, mãe", continuou o Henrique, guardando meu cartão na carteira como se fosse dele. "Já está feito. O apartamento é lindo, tem vista para o parque e fica em uma área que vai se valorizar bastante. No fundo, você vai me agradecer." Não consegui responder. As palavras ficaram presas na minha garganta enquanto eu via meu próprio filho, o bebê que criei com tanto amor e sacrifício, me tratando como se eu fosse uma velha senil que não entende as coisas importantes da vida. A Patrícia se aproximou dele e pegou no braço com um gesto possessivo, me olhando com um sorriso triunfante que dizia claramente: "Seu filho é meu agora e seu dinheiro também." "Além disso, mãe", continuou o Henrique enquanto se ajeitava no meu sofá como se fosse o rei da casa, "você não precisa de tanto dinheiro, vive sozinha, não tem grandes despesas e nós estamos começando nossa vida juntos. É o justo." Suas palavras me atravessaram como adagas envenenadas. Cada sílaba carregada de um desprezo que jamais pensei ouvir dos meus próprios ouvidos. A Patrícia sentou ao lado dele, cruzando as pernas com uma elegância calculada e me dirigiu um olhar que pretendia ser compreensivo, mas que não conseguia esconder sua satisfação maliciosa. "Teresa, sei que deve ser difícil de entender para alguém da sua geração, mas nós temos planos ambiciosos. O Henrique vai expandir o negócio dele e eu tenho meus projetos também. Esse apartamento não é apenas um capricho.
é um investimento estratégico. Minha geração, eu tenho 65 anos, não 90, e os projetos dela eu conheço muito bem. Consistem principalmente em ir ao shopping com as amigas e publicar fotos nas redes sociais. Mas fiquei calada, engolindo as palavras amargas que queriam sair da minha boca. Olha, vou te mostrar as fotos, disse a Patrícia, pegando o telefone com entusiasmo. Tem 3 quartos, 2 banheiros completos, cozinha planejada e uma varanda espetacular. A sala tem janelas enormes que dão para o jardim do prédio. É exatamente o que precisávamos para quando tivermos filhos. Enquanto ela passava as fotos na tela, me mostrando cada detalhe do apartamento comprado com o meu dinheiro, senti a indignação crescer no meu peito como uma chama que ameaçava me consumir. Ali estava ela, falando do futuro, dos planos, dos filhos, usando as economias de uma vida inteira como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o empréstimo do banco não era uma opção? Consegui perguntar, embora minha voz soasse estranhamente calma, como se pertencesse a outra pessoa. O Henrique soltou uma gargalhada seca. Para que nos complicar com bancos e juros quando você tem a sua família? Além disso, mãe, não é como se fôssemos estranhos. Eu sou seu filho, sua única família. Tudo o que você tem um dia será meu, de qualquer forma. Estamos apenas adiantando o processo. Suas palavras me atingiram com a força de um martelo. Tudo como o que eu tenho será dele de qualquer forma. Era assim que meu próprio filho me via, uma velha, esperando a morte para que ele pudesse herdar. O sangue me subiu à cabeça, mas algo dentro de mim, uma voz que não ouvia há anos, sussurrou. Acalme-se, Teresa. Observe, escute, aprenda. Você tem razão, filho, eu disse, finalmente, e vi como tanto ele quanto a Patrícia relaxaram visivelmente. A família precisa se ajudar. A Patrícia bateu palmas como uma criança pequena. Eu sabia que você ia entender. Você é a melhor sogra do mundo, Teresa. Prometo que vamos cuidar muito bem do apartamento. E claro, você sempre será bem-vinda para nos visitar. Visitar o apartamento comprado com meu dinheiro roubado. Eu seria bem-vinda como visita. A ironia era tão cruel que quase me fez rir, mas mantive minha expressão serena. Na verdade, continuou a Patrícia com aquele sorriso radiante que agora me parecia tão falso quanto uma nota de R$ 3. Eu estava pensando que você poderia nos ajudar com a mudança também. Precisamos de alguns móveis novos e você tem um bom gosto para essas coisas. O que acha de nos acompanhar neste fim de semana para ver algumas coisas? O Henrique assentiu entusiasmado. Sim, mãe, seria perfeito. E você também poderia nos ajudar com as despesas da mudança e da decoração. Já que estamos investindo no nosso futuro, vale a pena fazer tudo certo desde o início. Lá estava de novo. Mais dinheiro. Sempre mais dinheiro. Mas desta vez, em vez de sentir desespero, senti algo diferente. Uma clareza fria que eu não tinha experimentado antes. Era como se tivesse acordado de um sonho longo e confuso para me encontrar em uma realidade completamente diferente. Claro, respondi com um sorriso que espero que tenha parecido convincente. Será um prazer ajudá-los com o que precisarem. A Patrícia se levantou e se aproximou para me dar um abraço que cheirava a perfume caro e falsidade. Você é incrível, Teresa. O Henrique tem muita sorte de ter uma mãe tão generosa e compreensiva. Quando eles foram embora naquela tarde, depois de terem comido meu almoço e planejado como gastar mais do meu dinheiro, fiquei sozinha na minha casa, que de repente parecia diferente, mais silenciosa, mais fria, mas também mais clara. Fui para o meu quarto e abri a gaveta secreta do meu armário, aquele lugar onde eu guardava os documentos que nem o Henrique conhecia. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu tocava os papéis que representavam minha verdadeira situação financeira. Os certificados de depósito, as escrituras de imóveis, os extratos de investimentos que eu tinha mantido em segredo por anos. 5 milhões de reais. Para eles era toda a minha fortuna. Para mim era apenas uma fração do que eu realmente possuía. Mas isso não era o importante agora. O importante era que meu próprio filho me tinha visto como uma velha indefesa que ele podia roubar sem consequências. Naquela noite, enquanto preparava o meu jantar para uma única pessoa, tomei uma decisão. Não ia gritar, não ia chorar, não ia implorar. Eu ia fazer algo muito mais eficaz. Eu ia lhes dar uma lição que jamais esqueceriam.
Os dias que se seguiram foram uma revelação dolorosa, mas necessária. O Henrique e a Patrícia começaram a me visitar com uma frequência que antes eu teria interpretado como amor filial, mas que agora entendia como o que realmente era, o interesse calculado de quem provou sangue e quer mais. Na sexta-feira, eles chegaram com uma lista escrita no telefone da Patrícia. Teresa, querida, ela me disse enquanto se ajeitava no meu sofá como se fosse a dona da casa. Estivemos pensando em tudo o que precisamos para o apartamento e como você é tão generosa, achamos que gostaria de saber exatamente no que seu dinheiro será investido. Meu dinheiro. Pelo menos agora eles admitiam de quem era o dinheiro, embora dissessem com aquele sorriso condescendente que me fazia ferver o sangue por dentro. Precisamos de uma sala completa. O Henrique começou a enumerar. Algo moderno, minimalista, que combine com o estilo do apartamento. Estivemos vendo algumas opções e encontramos o conjunto perfeito por R$28 mil. R$28 mil por uma sala. Eu tinha vivido os primeiros 10 anos do meu casamento com móveis de segunda mão que comprava em bazar de usados. E ali estava meu filho falando de 28 mil como se fosse o preço de um pão de queijo. E para o quarto principal, continuou a Patrícia com entusiasmo, encontramos uma cama king size linda com cabeceira estofada em veludo verde e bases de nogueira. Com o colchão e toda a roupa de cama que queremos, seriam uns R$15 mil a mais. 15 mil para dormir. Eu tinha dormido na mesma cama por 20 anos e jamais me ocorreu que precisava gastar o equivalente a um carro usado para descansar melhor. Para a cozinha, pensamos em trocar todos os eletrodomésticos, acrescentou o Henrique. Os que o apartamento tem são bons, mas queremos algo mais moderno, mais eficiente. Uma geladeira inteligente, um fogão de indução, um forno que pode ser controlado pelo telefone. No total, uns R$17 mil. Eles continuavam falando e eu continuava sorrindo, mas por dentro estava fazendo cálculos. Só no que me tinham mencionado até agora, já eram R$60 mil. Somados aos 500 mil do apartamento, já me tinham custado 560 mil em uma semana. Ah, e também precisamos de dinheiro para a decoração, acrescentou a Patrícia, como quem menciona que precisa comprar leite. Cortinas, tapetes, quadros, plantas, acessórios. Queremos que pareça aquelas casas de revista. Calculamos que com uns R$18 mil a mais poderíamos conseguir o visual que procuramos. E não se esqueça do carro, o Henrique lembrou a esposa. É verdade? Exclamou a Patrícia batendo palmas. Teresa, o apartamento fica em uma área onde não é fácil encontrar estacionamento e o carro do Henrique já está muito velho. Encontramos uma caminhonete perfeita. Uma SUV que seria ideal para nós quando tivermos filhos. Custa apenas R$65 mil. R$65 mil por um carro que eles queriam, mas não podiam pagar. Meu próprio carro tinha 12 anos e funcionava perfeitamente, mas aparentemente para eles isso era inadmissível. No total, disse o Henrique, pegando a calculadora do telefone como se fosse um contador profissional, precisaríamos de uns R$163 mil adicionais para ter tudo o que queremos, para começar nossa vida juntos, como Deus manda. 163 mil adicionais, como se os 500 mil que já tinham roubado fossem apenas o primeiro pagamento de uma longa série. E de onde vocês acham que eu vou tirar todo esse dinheiro? Perguntei, mantendo meu tom calmo, embora por dentro sentisse como se estivesse no meio de um furacão. Ah, mãe! O Henrique me disse com aquele tom paternalista que tinha adotado ultimamente. Não se faça de boba. Sabemos que você tem mais economias. Você trabalhou a vida inteira. O pai te deixou a casa sem hipoteca quando morreu e você sempre foi muito econômica. Além disso, para que mais você vai usar o dinheiro? Não é melhor vê-lo investido no futuro da sua família? A Patrícia assentiu vigorosamente. Exatamente, Teresa. Você já viveu a sua vida. Viajou quando era jovem, criou seu filho, teve seu casamento. Agora é a nossa vez. É natural que a geração anterior apoie a nova. É assim que a vida funciona. Eu já tinha vivido a minha vida. Aos 65 anos, já estava morta para eles. Minha única função agora era ser uma fonte inesgotável de dinheiro para financiar os caprichos deles. Além disso, continuou o Henrique, pense nos netos que vamos te dar.
Você não quer que eles cresçam em um ambiente bonito, com todas as comodidades? Quando você tiver netos, verá que cada centavo que investir em nós agora terá valido a pena. Netos. Agora eles estavam usando netos hipotéticos para me chantagear emocionalmente. Crianças que nem sequer existiam, mas que já estavam sendo utilizadas como ferramentas de manipulação. Teriam que me dar uns dias para pensar, eu disse, finalmente. Pensar? Perguntou a Patrícia com uma expressão de surpresa genuína, como se a ideia de que eu tivesse que refletir sobre dar a eles mais dinheiro fosse completamente absurda. Teresa, não é tão complicado. É seu filho, é sua família. O que há para pensar? Sim, mãe, acrescentou Henrique com um tom que começava a soar impaciente. Você já nos ajudou com o apartamento. Por que duvidaria agora? É a mesma lógica, o mesmo investimento no nosso futuro comum. Levantei-me da cadeira e fui para a cozinha servir água para todos, mais do que tudo para ter alguns segundos para processar o que acabava de ouvir. Eles interpretaram meu silêncio como fraqueza, como a resistência natural de uma velha que não entende os tempos modernos. Olha, sogrinha, a Patrícia me disse quando voltei com os copos, usando aquele diminutivo que supostamente soava carinhoso, mas que me dava arrepios. Eu entendo que pode parecer muito dinheiro de uma vez, mas pense nisso como um investimento a longo prazo. Quando o Henrique e eu estivermos estabelecidos, quando o negócio crescer, quando tivermos nossa família formada, você será a primeira a se beneficiar. Você será a avó mais querida e respeitada do mundo. Respeitada. Que palavra interessante vindo de alguém que acabava de me dizer que eu já tinha vivido minha vida e que meu único propósito agora era financiar a dela. Além disso, acrescentou Henrique, não é como se estivéssemos pedindo para você nos dar o dinheiro e esquecermos de você. Você sempre será a nossa prioridade. Quando estivermos instalados no apartamento, você poderá vir nos visitar quando quiser, comer conosco aos domingos, passar tempo com seus netos. Vai ser lindo, mãe. Visitá-los quando quisesse no apartamento comprado com meu dinheiro, para comer a comida que eles comprassem com meu dinheiro, para brincar com netos que vestiriam roupas pagas com meu dinheiro. Tudo sob a graça e benevolência deles. Só preciso de tempo para revisar minhas contas. Insisti. Mas não muito tempo. A Patrícia me advertiu com um sorriso que já não se dava ao trabalho de parecer doce. As melhores ofertas não duram para sempre e nós estamos ansiosos para começar esta nova fase. Não gostaríamos de perder oportunidades por demoras desnecessárias. Quando eles foram embora naquela tarde, depois de terem terminado os biscoitos que eu tinha comprado para a semana inteira e de terem usado meu banheiro, deixando-o sujo, sentei na minha sala vazia e senti algo que não tinha experimentado em anos. Uma clareza absoluta sobre o que eu tinha que fazer. Naquela noite, liguei para Marli, minha vizinha de toda a vida, a única pessoa em quem eu realmente confiava. Marli, eu disse, preciso que você me faça um favor muito grande, mas antes tenho que te contar algo que vai te surpreender. Teresa, sente-se e me conte tudo. A Marli me disse enquanto preparava café na cozinha dela. Éramos vizinhas há 25 anos. Tínhamos compartilhado alegrias, tristezas e os segredos mais íntimos das nossas vidas. Se havia alguém neste mundo em quem eu podia confiar plenamente, era ela. Marli, o que eu vou te dizer vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre mim? Eu comecei e vi como os olhos dela se encheram de preocupação e curiosidade ao mesmo tempo. Eu lhe contei tudo. Contei sobre o roubo do Henrique, sobre as constantes demandas por dinheiro, sobre como eles me tratavam como se eu fosse uma velha senil, cujo único propósito era financiar os caprichos deles. Mas, o mais importante, contei o segredo que eu tinha guardado por tantos anos. Você se lembra quando o Roberto morreu, há 8 anos? Perguntei, referindo-me ao meu falecido marido. Claro, foi terrível para você. Achei que você ia morrer de tristeza, a Marli respondeu, segurando minha mão. O que eu nunca te disse, o que eu nunca disse a ninguém, nem mesmo ao Henrique, é que o Roberto não era apenas o contador daquela pequena empresa onde trabalhou por 30 anos. Durante os últimos 15 anos da vida dele, ele esteve investindo em imóveis. Começou comprando uma pequena propriedade, depois outra e mais outra. Quando morreu, me deixou 12 imóveis em diferentes partes da cidade, todos alugados, todos gerando renda mensal. A Marli deixou cair a xícara de café e me olhou com os olhos arregalados.
12 imóveis. Teresa, você está me dizendo que você é milionária? Completei a frase por ela. Não só isso. Durante esses 8 anos, eu continuei investindo. Comprei mais imóveis, coloquei dinheiro em fundos de investimento, em certificados de depósito. O Roberto me ensinou bem antes de morrer. Hoje, eu tenho um patrimônio de aproximadamente 8 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Marli me olhou como se eu tivesse acabado de dizer que era uma extraterrestre. 8 milhões, ela sussurrou finalmente. Teresa, por que você viveu todos esses anos como se fosse uma pessoa com recursos limitados? Porque o Roberto me ensinou que a verdadeira riqueza não se exibe, se protege. Porque eu queria que o Henrique me amasse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Porque eu sabia que o dinheiro muda as pessoas e que eu queria preservar as relações genuínas na minha vida. Mas então os 500 mil que ele roubou são o equivalente a alguém tirar 500 reais da minha conta poupança. Eu terminei de explicar. Não é o dinheiro que me dói, Marli. É descobrir que meu próprio filho me vê como uma velha estúpida que ele pode roubar sem consequências. A Marli se levantou e começou a andar pela cozinha, processando toda a informação. Teresa, isso é inacreditável. E o que você vai fazer agora? É aí que eu preciso da sua ajuda, eu disse. Quero que você seja testemunha do que está acontecendo. Quero que você veja com seus próprios olhos como eles me tratam, para que quando chegar a hora da verdade, você saiba que não estou exagerando nem inventando nada. Durante os dias seguintes, a Marli começou a me visitar mais frequentemente, sempre encontrando desculpas para estar presente quando o Henrique e a Patrícia vinham em casa. O que ela viu a deixou horrorizada. Na terça-feira, o Henrique chegou com documentos do banco. Mãe, preciso que você assine estes papéis para que eu possa acessar sua conta mais facilmente. É só para agilizar as futuras transferências. Não queremos ficar te incomodando toda vez que precisarmos de algo. Acesso direto à minha conta. Eles queriam me converter no caixa eletrônico pessoal deles para sempre. Eu não entendo muito bem estes papéis legais. Eu menti. Para que exatamente vocês precisam de acesso à minha conta? A Patrícia suspirou com exasperação, como se estivesse explicando matemática básica para uma criança pequena. Teresa, é muito simples. Nós somos jovens, somos mais ágeis para lidar com esses assuntos financeiros. Você já está mais velha e é natural que delegue essas responsabilidades para a próxima geração. É a coisa mais inteligente que você pode fazer. A Marli, que estava sentada em um canto fingindo ler uma revista, me dirigiu um olhar de incredulidade absoluta. Além disso, o Henrique acrescentou, você vai ter a tranquilidade de saber que seu dinheiro está sendo administrado por pessoas que entendem de investimentos modernos. Você não terá mais que se preocupar com nada. Nós cuidamos de tudo. E se eu precisar de dinheiro para minhas despesas pessoais? Perguntei. Claro que você vai ter dinheiro para suas despesas. A Patrícia me garantiu com aquele sorriso condescendente que já me era tão familiar. Nós vamos te dar uma mesada para tudo o que você precisar. Será muito mais organizado e eficiente do que como você está fazendo agora. Uma mesada do meu próprio dinheiro. Como se eu fosse uma criança a quem os pais dão dinheiro para doces. Na quinta-feira, eles vieram com outra surpresa. Mãe, o Henrique me disse com ar triunfante. Temos notícias incríveis. Encontramos uma casa de repouso que é perfeita para você. Meu sangue gelou. Uma casa de repouso. Sim, é um lugar lindo, exclamou a Patrícia, me mostrando fotos no telefone. Tem jardins maravilhosos, atividades organizadas, equipe médica 24 horas por dia. Você vai estar muito mais segura e acompanhada do que aqui sozinha. Mas eu não me sinto sozinha, protestei. Esta é a minha casa. Aqui eu tenho minhas memórias, minhas coisas. Teresa, o Henrique me disse com aquele tom paternalista que ele tinha aperfeiçoado. Seja realista. Esta casa é muito grande para uma única pessoa. A manutenção, a segurança, a limpeza é demais para alguém da sua idade. Na casa de repouso, você vai ter tudo resolvido e nós vamos poder te visitar sem nos preocuparmos constantemente com o seu bem-estar. Além disso, acrescentou a Patrícia, pense em como seria prático. Você poderia vender esta casa, que fica em uma área que se valorizou bastante. Com esse dinheiro, você poderia pagar a casa de repouso por muitos anos e ainda sobraria uma parte para ajudar a família.
Lá estava de novo. Ela queria minha casa também. Não se contentavam com as minhas economias. Eles queriam ficar com a propriedade onde eu tinha construído minha vida por décadas. A casa vale aproximadamente R$ 500.000. O Henrique continuou, como se estivesse avaliando o gado. A casa de repouso custa R$ 3.000 por mês. Então, com a venda, você teria para mais de 10 anos cobertos, e o dinheiro restante poderia ser investido nos nossos projetos familiares. A Marley deixou a revista cair no chão e teve que se abaixar para pegá-la para disfarçar sua reação. Não sei, eu disse fracamente. Precisaria de tempo para pensar. Mãe, não há nada para pensar. O Henrique insistiu com um tom que começava a soar ameaçador. É o melhor para todos. Você vai estar cuidada e protegida. Nós vamos ter a tranquilidade de saber que você está bem. E os recursos vão ser otimizados para o benefício de toda a família. Mas esta casa tem tantas memórias, murmurei. As memórias estão no coração, não nas paredes. A Patrícia sentenciou com uma sabedoria falsa que me causou náuseas. E pense em todas as novas memórias que você vai criar na casa de repouso, com pessoas da sua idade, com atividades apropriadas para a sua fase da vida. Quando eles foram embora naquela tarde, depois de terem deixado os papéis da casa de repouso para que eu revisasse com calma, eu desabei. Pela primeira vez, desde que tudo isso tinha começado, eu chorei. Chorei pela traição, pela solidão, por descobrir que o filho que eu tinha criado com tanto amor tinha se tornado um estranho cruel e ambicioso. A Marley me abraçou enquanto eu soluçava no ombro dela. Teresa, ela sussurrou. O que acabamos de presenciar é abuso de idosos. É crime. Você não pode deixar que eles se safem. Eu sei, respondi, secando as lágrimas. E eu não vou deixar. É hora de eles conhecerem a verdadeira Teresa. Na manhã seguinte, liguei para o Renato, meu consultor financeiro de confiança, o único homem que conhecia a verdadeira extensão do meu patrimônio. Renato, preciso que você me ajude com algo muito delicado. Eu disse ao telefone. Meu filho está tentando me roubar e eu quero que você seja testemunha do que está acontecendo. Teresa, você está falando sério? Ele me perguntou com genuína preocupação. O Renato tinha me ajudado a administrar meus investimentos nos últimos 5 anos e sabia melhor que ninguém o quanto meu patrimônio tinha crescido. Completamente sério. Quero que você venha na minha casa hoje à tarde, mas preciso que finja ser apenas um amigo da família. Não mencione nada sobre meus verdadeiros ativos. Quero ver até onde eles são capazes de ir. Naquela tarde, quando o Henrique e a Patrícia chegaram para continuar me pressionando sobre os papéis do banco e da casa de repouso, o Renato já estava sentado na minha sala, tomando café e fingindo ser um velho amigo que tinha vindo me visitar. Mãe, quem é ele? Perguntou o Henrique com desconfiança, como se ele tivesse o direito de controlar quem podia ou não visitar a minha casa. É o Renato, um amigo da família. Eu o conheci através do seu pai há anos. Eu menti em parte. Renato, eles são meu filho, o Henrique, e a esposa dele, a Patrícia. O Renato os cumprimentou cordialmente, mas pude notar como os olhos dele endureceram quando eles começaram a falar sobre os planos deles para o meu futuro. Estávamos explicando a Teresa as vantagens de se mudar para uma casa de repouso. A Patrícia disse ao Renato com aquele sorriso falso que já me era tão repugnante. Acho que é o melhor para ela, na idade dela, não acha? Bem, o Renato respondeu cuidadosamente. Isso dependeria do que a Teresa quer fazer. Ela me parece uma mulher muito capaz de tomar as próprias decisões. O Henrique soltou uma risada desdenhosa. É muito amável da sua parte dizer isso, mas a realidade é que minha mãe já está em uma idade em que precisa que a família tome certas decisões por ela. É para o bem dela, entende? Vi o Renato apertar as mãos, contendo o que ele realmente queria dizer. Ele conhecia minha agudeza mental, minha capacidade de análise, e estava presenciando meu próprio filho me tratando como se eu fosse uma velha senil. Na verdade, continuou a Patrícia, dirigindo-se ao Renato, estamos tentando ajudá-la a organizar melhor as finanças dela também. A Teresa tem sido muito desorganizada com o dinheiro a vida inteira, não é, Teresa? Desorganizada? A mulher que tinha multiplicado por 10 a herança do marido em 8 anos era desorganizada, segundo essa mocinha de 25 anos que nunca tinha trabalhado um dia na vida. É por isso que precisamos que ela nos dê acesso às contas dela. O Henrique acrescentou, mostrando os papéis ao Renato como se precisasse da aprovação dele.
Nós vamos gerenciar tudo de maneira mais profissional, mais eficiente. Ela não precisa mais se preocupar com essas coisas complicadas. O Renato pegou os papéis e os revisou com cuidado. Quando ele levantou no olhar, havia algo nos olhos dele que me preocupou. A Teresa aceitou isso? Ele perguntou diretamente. Bem, ela ainda está processando. A Patrícia admitiu. Você sabe como as pessoas mais velhas são com mudanças, mas é o melhor para todos. Nós somos jovens, entendemos melhor as finanças modernas e ela vai ter a tranquilidade de saber que está tudo sob controle. E que tipo de controle exatamente vocês teriam? O Renato insistiu. Controle total, o Henrique respondeu sem hesitar. Transferências, pagamentos, investimentos, tudo. A Teresa só teria que se concentrar em aproveitar a velhice dela sem preocupações. Naquele momento, o Renato se levantou do assento. Vocês me permitem um momento a sós com a Teresa? Ele pediu com uma cortesia que não conseguia esconder sua indignação. Para quê? A Patrícia perguntou com desconfiança. Só quero conversar com ela como amigo da família. É normal que alguém da idade dela precise processar essas mudanças com calma. O Henrique e a Patrícia trocaram olhares, mas finalmente concordaram em nos esperar na cozinha. Teresa, o Renato sussurrou quando estávamos a sós. Isso é um roubo à luz do dia. O que eles estão tentando fazer com você é crime. Você tem que denunciá-los. Ainda não, Renato. Quero que você veja todo o quadro antes de agirmos. Eu respondi em voz baixa. Quando eles voltaram, o Henrique tinha uma expressão mais séria. E então, ele explicou à minha mãe por que estas decisões são necessárias. O Renato os olhou fixamente antes de responder. Eu expliquei que qualquer decisão financeira importante deve ser tomada com muito cuidado e, de preferência, com aconselhamento jurídico independente. O rosto da Patrícia se transformou imediatamente. Aconselhamento jurídico? Por que precisaríamos de advogados? Somos família. Família não se processa, família se ajuda. Exatamente, o Henrique acrescentou com um tom que começava a soar hostil. Nós não precisamos de estranhos se metendo nos nossos assuntos familiares. Renato, eu agradeço sua preocupação, mas isso é algo que podemos resolver entre nós. Claro, o Renato respondeu, levantando-se para ir embora. Eu só queria ter certeza de que a Teresa entendia todas as opções dela. Ele me deu um beijo na bochecha e sussurrou no meu ouvido. Tenha cuidado e me ligue se precisar de qualquer coisa. Depois que o Renato foi embora, o ambiente na casa mudou drasticamente. O Henrique e a Patrícia não se preocupavam mais em manter as aparências de cortesia. Mãe, esse homem me preocupa, o Henrique me disse com seriedade. Não gosto que estranhos se metam nos nossos assuntos privados. O Renato não é um estranho, ele é um amigo da família. Um amigo que está enchendo a sua cabeça com dúvidas desnecessárias. A Patrícia replicou. Teresa, você tem que entender que nós somos sua família de verdade. Nós somos os únicos que realmente nos preocupamos com o seu bem-estar. É por isso que você precisa confiar em nós completamente, continuou o Henrique. Assinar esses papéis, aceitar a mudança para a casa de repouso, deixar que a gente gerencie suas finanças. Tudo isso é para o seu próprio bem. E se eu não quiser? Perguntei, fingindo fraqueza na voz. O silêncio que se seguiu foi assustador. O Henrique e a Patrícia se olharam de uma forma que me gelou o sangue. Mãe, o Henrique disse, finalmente, com uma voz que eu não reconheci. Eu espero que você não esteja pensando em ser difícil. Difícil? Eu repeti. Sim, difícil, porque se você começar a resistir, se começar a ouvir estranhos que não conhecem a nossa situação familiar, as coisas podem ficar muito complicadas. A Patrícia assentiu com gravidade. Teresa, você tem que entender que nós conhecemos muito bem suas limitações, sua idade, seu estado mental, sua capacidade de tomar decisões racionais. Se fosse necessário, poderíamos provar que você precisa de supervisão legal para o seu próprio bem. Eles estavam me ameaçando com uma declaração de incapacidade mental. Meu próprio filho estava sugerindo que ele poderia fazer com que um juiz me tirasse o controle da minha própria vida. Nós não queremos chegar a esses extremos. O Henrique continuou com falsa gentileza. Mas se você se recusar a cooperar, se começar a agir de maneira irracional, poderemos ser obrigados a tomar medidas legais para protegê-la de si mesma. Naquele momento entendi completamente a situação. Eles não queriam apenas meu dinheiro e minha casa. Eles queriam minha liberdade.
Eles queriam me converter em uma prisioneira legal. Alguém sem direitos, sem voz, sem poder de decisão sobre a própria vida. Pense bem, mãe, o Henrique me disse, levantando-se para ir embora. Você pode fazer isso por bem, como uma família amorosa que toma decisões inteligentes juntas. Ou você pode fazer por mal, e acredite, nenhum de nós quer chegar a isso. Quando eles foram embora naquela noite, sentei na minha sala e senti algo que nunca tinha experimentado. Uma calma absoluta. Não havia mais dúvidas, não havia mais esperança de reconciliação. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Liguei para a Marli. Amanhã o espetáculo vai começar, eu disse. Você está pronta para ver esses dois receberem a lição das vidas deles? Na manhã seguinte, coloquei em prática o plano mais elaborado da minha vida. Primeiro, liguei para o Henrique, fingindo a voz mais frágil e derrotada que pude. Filho, estive pensando a noite inteira sobre o que vocês me disseram ontem. Acho que vocês têm razão. Talvez seja a hora de eu aceitar que não posso mais cuidar das coisas sozinha. Pude ouvir a satisfação na voz dele quando ele respondeu. Fico feliz em ouvir isso, mãe. Eu sabia que no fim você ia entender que é o melhor para todos. Vocês poderiam vir hoje à tarde? Eu gostaria que a Marli estivesse presente quando eu assinar os papéis. Ela tem sido como uma irmã para mim todos esses anos e me daria tranquilidade que ela seja testemunha de que estou tomando essa decisão por minha própria vontade. Claro, mãe, vamos às 4 em ponto. E Teresa, estou orgulhoso de você por tomar essa decisão madura. Orgulhoso. Meu filho estava orgulhoso de que eu tivesse decidido entregar a ele o controle total da minha vida e do meu patrimônio. Em seguida, liguei para o Renato. É hora, eu disse simplesmente. Você pode estar aqui às 3h30 com todos os documentos. Teresa, você tem certeza de que quer fazer isso? Ele me perguntou. Uma vez que a verdade for revelada, não há volta. Renato, depois de 40 anos no mundo dos negócios e investimentos, eu jamais estive mais certa de uma decisão na minha vida. Depois, liguei para Marli. Você se lembra quando me disse que o que estava acontecendo era abuso de idosos? Bem, hoje à tarde você vai ver exatamente o quão longe eles estão dispostos a ir. Às 3h30, o Renato chegou com uma maleta cheia de documentos. Nós tínhamos planejado cada detalhe. Ele ia se esconder no meu quarto, de onde ele podia ouvir tudo, mas sem ser visto, até que eu lhe desse o sinal. Às 4 em ponto, o Henrique e a Patrícia chegaram, mais pontuais do que jamais tinham sido. Eles vinham vestidos como se estivessem indo para uma importante reunião de negócios. O que eu acho da perspectiva deles era exatamente isso. Mãe, que bom te ver tão tranquila, o Henrique me disse, me dando um abraço que pareceu o abraço de uma cobra. Eu sabia que você ia tomar a decisão certa. A Patrícia trazia uma câmera. Espero que você não se importe, Teresa, mas nós achamos que seria uma boa ideia gravar o momento em que você assina os documentos. Assim, fica registrado que você o fez por sua própria vontade, sem pressões de ninguém. Que atenciosos. Eles queriam gravar minha rendição para se protegerem legalmente, caso eu quisesse alegar mais tarde que eles tinham me coagido. A Marli chegou alguns minutos depois, interpretando perfeitamente o papel da amiga preocupada, mas compreensiva. Teresa, querida, você tem certeza desta decisão? Ela me perguntou com uma atuação digna de um Oscar. Sim, Marli, já é hora de eu aceitar minha idade e minhas limitações, respondi com a voz mais frágil que pude conseguir. O Henrique estendeu os papéis sobre minha mesa da sala de jantar como se fosse um general desdobrando mapas de batalha. Muito bem, mãe, aqui temos 3 documentos principais. O primeiro te dá acesso completo a todas as suas contas bancárias. O segundo autoriza a venda desta casa e o terceiro formaliza sua entrada na casa de repouso. E depois de assinar isso, vocês vão cuidar de tudo? Perguntei, fingindo confusão. De absolutamente tudo, a Patrícia me garantiu com entusiasmo. Você não vai ter que se preocupar com nada, nunca mais. Nós vamos gerenciar o dinheiro. Vamos pagar suas contas na casa de repouso. Vamos garantir que você tenha tudo o que precisa. E se eu precisar de dinheiro para algo pessoal? Insisti. Você nos pede permissão e nós avaliamos se é necessário, o Henrique respondeu com naturalidade, como se estivesse explicando as regras para uma criança pequena. Pedir permissão.
Para usar meu próprio dinheiro, eu teria que pedir permissão ao meu filho de 35 anos. E quanto dinheiro exatamente vocês acham que eu tenho? Perguntei, fingindo curiosidade senil. A Patrícia e o Henrique trocaram olhares. Bem, nós calculamos que entre suas economias e a venda da casa deve ser uns R$ 563 mil, a Patrícia disse. O suficiente para te manter confortavelmente na casa de repouso e para ajudar a família quando for necessário. R$ 563 mil. Eles pensavam que eu tinha 563 mil, quando na realidade eu tinha 8 milhões. A ganância deles os tinha deixado tão cegos que eles nem se deram ao trabalho de investigar de verdade a minha situação financeira. Está bem, eu sussurrei, pegando a caneta com as mãos trêmulas. Eu confio em vocês. A Patrícia ligou a câmera e a apontou para mim. Teresa, por favor, declare para a câmera que você está assinando estes documentos por sua própria vontade, sem coerção de nenhum tipo. Eu estou assinando estes documentos por minha própria vontade, repeti como um papagaio treinado. Sem coerção de nenhum tipo. Assinei o primeiro documento. O Henrique o revisou imediatamente e sorriu com satisfação. Perfeito, mãe. Agora o segundo. Assinei o segundo documento. A Patrícia bateu palmas como se eu tivesse acabado de me formar no jardim de infância. Excelente, Teresa. Só falta mais um. Quando eu estava prestes a assinar o terceiro documento, aquele que me internaria na casa de repouso, eu parei. Esperem, eu disse. Podem me explicar mais uma vez o que vai acontecer exatamente com meu dinheiro? Ah, mãe! O Henrique suspirou com exasperação. Nós já te explicamos 1000 vezes. Nós vamos administrar tudo, responsavelmente. Você vai ficar muito melhor do que agora. Mas vocês vão usar meu dinheiro para comprar coisas para vocês também? Só quando for necessário para o bem-estar da família, a Patrícia respondeu, como o apartamento que nós já compramos, ou o carro novo que precisamos. Tudo é para fortalecer a unidade familiar. E se eu não concordar com algum gasto? O Henrique se inclinou em minha direção com uma expressão que finalmente revelava a verdadeira natureza dele. Mãe, uma vez que você assinar este último papel, você não vai ter o direito de concordar ou discordar de nada. Nós tomamos as decisões, você as aceita. É simples assim. E se eu mudar de ideia mais tarde? Você não vai poder mudar de ideia. A Patrícia disse com um sorriso cruel. Uma vez que você estiver na casa de repouso, uma vez que tivermos o controle legal das suas finanças, qualquer protesto seu vai ser visto como a confusão de uma velha que não pode mais tomar decisões racionais. Ali estava a confissão completa, gravada pela própria câmera dela. Eles tinham admitido abertamente que estavam me despojando de todos os meus direitos, que estavam me convertendo na prisioneira legal deles e que qualquer resistência futura da minha parte seria descartada como demência senil. Eu entendo, eu disse finalmente. Só quero ter certeza de uma coisa antes de assinar. O quê? O Henrique perguntou com impaciência. Quero ter certeza de que vocês realmente sabem com quem estão lidando, eu respondi. E minha voz mudou completamente. Não soava mais frágil nem confusa, soava clara, forte e absolutamente decidida. Levantei da mesa e caminhei para o meu quarto. Renato! Eu gritei. É hora! O Henrique e a Patrícia ficaram petrificados quando viram o Renato sair com uma maleta de documentos. O que está acontecendo aqui? O Henrique balbuciou. O que está acontecendo, eu disse, voltando para a sala com uma pasta cheia de papéis, é que vocês vão conhecer a verdadeira Teresa. A Teresa que vocês nunca se deram ao trabalho de conhecer porque estavam ocupados demais planejando como me roubar. Renato, por favor, se apresente apropriadamente ao meu filho e à esposa dele. O Renato limpou a garganta e falou com voz profissional. Meu nome é Renato Cardoso. Sou consultor financeiro certificado e sou o administrador do patrimônio da senhora Teresa nos últimos 5 anos. Os rostos do Henrique e da Patrícia passaram da confusão ao horror, quando eles começaram a entender o que estava acontecendo. Patrimônio? A Patrícia perguntou com a voz estrangulada, como se a palavra queimasse sua garganta. Sim, patrimônio. Eu repeti com um sorriso que não sentia há anos. Renato, por favor, explique ao meu filho e à esposa dele qual é a minha real situação financeira. O Renato abriu a maleta dele e pegou uma pasta grossa.
A senhora Teresa atualmente possui 12 imóveis residenciais de aluguel, 3 lojas comerciais e um portfólio de investimentos diversificado que inclui fundos mútuos, títulos do governo e ações de empresas de primeira linha. Eu vi como a cor desapareceu completamente do rosto do Henrique. 12 imóveis, ele sussurrou. O valor total do patrimônio dela, o Renato continuou implacavelmente, chega a aproximadamente 8.200.000 reais. A Patrícia caiu no sofá como se a tivessem atingido com um martelo. A câmera dela ainda estava gravando, capturando perfeitamente sua expressão de choque absoluto. Os 500.000 reais que vocês tiraram da conta dela, eu acrescentei com a voz gelada, representam aproximadamente 6% do meu patrimônio total. Ou seja, para mim, foi como se tivessem roubado 500 reais da minha carteira. Mas... O Henrique balbuciou. Como isso é possível? Você vive como uma pessoa normal. Eu vivo como uma pessoa normal porque sou uma pessoa normal que decidiu não exibir sua riqueza, eu respondi. Seu pai me ensinou que a verdadeira riqueza não se mostra, se protege. E por 8 anos, eu a tenho protegido muito bem. Por que você nunca nos contou? A Patrícia perguntou com a voz aguda, quase histérica. Porque eu queria saber se meu filho me amaria por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Eu respondi, olhando diretamente para o Henrique. Eu queria saber se ele respeitaria a mãe dele, se cuidaria dela na velhice, se sentiria gratidão por todos os sacrifícios que eu fiz para criá-lo. Mãe, O Henrique começou a dizer, mas eu o interrompi. Em vez disso, eu descobri que meu próprio filho me vê como uma velha estúpida, que ele pode abusar à vontade. Eu descobri que ele está disposto a me roubar, a mentir para mim, a me ameaçar com uma declaração de incapacidade mental e a me internar em uma casa de repouso para poder se apossar do que ele acha que é o meu dinheiro. A Marli, que tinha permanecido em silêncio durante toda a revelação, finalmente falou. Teresa, eu fui testemunha de tudo o que aconteceu nestas semanas. Eu vi como eles te trataram, as coisas horríveis que te disseram e as ameaças que te fizeram. Eles não merecem seu perdão. Que ameaças? O Renato perguntou com preocupação. Ontem eles me disseram que se eu não cooperasse, se eu resistisse a entregar a eles o controle da minha vida, eles iam tomar medidas legais para me declarar incapaz mentalmente. Eu expliquei. Meu próprio filho me ameaçou com a perda da minha liberdade se eu não lhe entregasse meu dinheiro voluntariamente. O Renato balançou a cabeça com desgosto. Isso é coerção e abuso de idosos. É um crime federal. Não. A Patrícia gritou, levantando do sofá como uma mola. Nós nunca dissemos isso. Nós só queríamos ajudar. A família precisa se ajudar. Tudo está gravado, eu disse, apontando para a própria câmera dela, que continuava funcionando. Suas próprias palavras estão registradas. Você disse que, uma vez que tivessem o controle legal das minhas finanças, qualquer protesto meu seria visto como a confusão de uma velha que não pode mais tomar decisões racionais. O Henrique se aproximou de mim com as mãos estendidas, como se fosse implorar. Mãe, por favor, você tem que entender. Nós não sabíamos que você tinha tanto dinheiro. Se tivéssemos sabido... O quê? Eu o interrompi. Se tivessem sabido que eu tenho 8 milhões em vez de 563 mil, me teriam tratado com respeito? O respeito que eu mereço como sua mãe depende do tamanho da minha conta bancária? Não é isso, o Henrique protestou. É que nós pensamos que estávamos te ajudando. Pensamos que você não sabia lidar com o dinheiro. Me ajudando? Eu repeti com incredulidade. Me roubando, vocês estavam me ajudando. Me ameaçando com a perda da minha liberdade, vocês estavam me ajudando? A Patrícia se aproximou com lágrimas nos olhos. Lágrimas que agora me pareciam tão falsas quanto todo o resto nela. Teresa, minha querida sogra, por favor, nos perdoe. Nós não sabíamos o quão inteligente você é com os negócios. Se você nos der outra chance... Outra chance? Eu ri com amargura. Outra chance para quê? Para que me roubem 8 milhões em vez de 563 mil? Nós devolvemos o dinheiro. O Henrique exclamou desesperadamente. Vendemos o apartamento agora mesmo e te devolvemos até o último centavo. Ah, vocês vão devolver o dinheiro, eu garanti a ele.
Mas não porque são boas pessoas que se arrependeram, e sim porque vão ser obrigados legalmente a fazer isso. O Renato abriu outra pasta. Senhora Teresa, quer que eu prossiga com as ações legais que discutimos? Ações legais? A Patrícia perguntou com voz de pânico. Sim, ações legais. Eu confirmei. Estelionato, roubo, coerção, ameaças, abuso de idosos. Sabiam que o abuso financeiro de idosos pode resultar em penas de prisão de até 10 anos? O Henrique caiu em uma cadeira como se as pernas tivessem deixado de funcionar. Mãe, por favor, eu sou seu filho. Você era meu filho, eu o corrigi. Meu filho morreu no dia em que decidiu que me roubar era aceitável. Meu filho morreu no dia em que me ameaçou com uma declaração de insanidade para poder se apossar do meu dinheiro. Você é um estranho que por acaso compartilha do meu sangue. Teresa, você não pode fazer isso. A Patrícia gritou, e pela primeira vez, a máscara de doçura dela caiu completamente, mostrando a verdadeira personalidade manipuladora que ela tinha escondido. Nós somos sua família. Você não pode destruir a sua própria família por dinheiro. Eu não posso destruir minha família por dinheiro? Eu repeti com assombro. Você acabou de dizer isso? Foram vocês que destruíram esta família por dinheiro. Foram vocês que decidiram que eu valia menos que 563 mil. Além disso, me acrescentei me aproximando dela, você nunca foi minha família, Patrícia. Você foi uma estranha que se casou com meu filho e o transformou em um ladrão. Uma estranha que me viu como um caixa eletrônico com pernas. A Marli se levantou e se colocou ao meu lado. A Teresa tem razão. Eu vi tudo o que aconteceu. Fui testemunha de como vocês a humilharam, a trataram como se fosse uma velha senil e a ameaçaram. Vocês não merecem o perdão dela. Renato, eu disse, finalmente. Prossiga com as denúncias. Quero que eles devolvam cada centavo que me roubaram, com juros e multas. E quero que fique registrado legalmente o que eles fizeram para que nunca mais possam abusar de nenhum idoso. Não, por favor, o Henrique implorou, caindo de joelhos. Mãe, por favor, nos perdoe, nós devolvemos tudo, nunca mais te incomodamos, mas não nos coloque na prisão, eu sou seu único filho. Eu o olhei de cima. Este homem de 35 anos que tinha sido meu bebê, meu menininho, meu orgulho e alegria. E senti algo que jamais tinha sentido por ele. Pena. Pena pelo que ele tinha se tornado, pelo que ele tinha perdido, pelo que ele nunca mais poderia recuperar. Meu único filho teria vindo me visitar porque me ama, não porque quer meu dinheiro. Eu disse com uma tristeza profunda. Meu único filho teria cuidado de mim na minha velhice. Não teria tentado me internar em uma casa de repouso. Meu único filho teria respeitado minha inteligência. Não teria tentado me declarar incapaz mental para me roubar. Você não é meu filho, continuei com a voz quebrada, mas firme. Você é o que sobrou depois que a ganância e a ambição mataram o menino que eu criei com tanto amor. E o mais triste de tudo é que você nem sequer percebeu o que perdeu. O Henrique continuava de joelhos no chão da minha sala, chorando como eu não o via chorar desde que ele era pequeno. Mas estas lágrimas não me comoviam como as da infância dele. Estas lágrimas eram de autopiedade, não de arrependimento genuíno. Mãe, por favor, ele soluçou. Eu sei que eu errei, sei que fiz as coisas erradas, mas eu posso mudar. Eu juro que eu posso mudar. Me dê uma chance de te provar que eu posso ser o filho que você merecia. Agora você quer ser o filho que eu merecia? Eu perguntei com um sorriso amargo. Depois de tentar roubar a minha liberdade, depois de planejar me internar em uma casa de repouso para se apossar da minha casa, depois de me ameaçar com uma declaração de insanidade se eu resistisse aos seus planos. A Patrícia se aproximou do marido e o ajudou a se levantar, mas os olhos dela já não mostravam lágrimas, e sim algo muito mais perigoso, pura raiva. Isso é ridículo, ela disse com a voz cortante. Teresa, você é uma velha rancorosa que está destruindo a sua própria família por orgulho. Você realmente vai mandar seu filho para a prisão porque ele cometeu um erro? Um erro? Eu repeti, incrédula. Patrícia, querida, roubar 563 mil reais não é um erro. Planejar se apossar da casa de alguém não é um erro. Ameaçar declarar uma pessoa incapaz mentalmente para controlar o dinheiro dela não é um erro. Isso é um plano criminoso, elaborado e premeditado. Mas no final não aconteceu nada. Ela gritou, perdendo completamente a compostura. Você não assinou os papéis, não perdeu sua casa, não foi parar em nenhuma casa de repouso. Foi só um mal-entendido familiar.
O Renato limpou a garganta e falou com voz profissional e fria. Senhora, a tentativa de estelionato é tão crime quanto o estelionato consumado. As ameaças de coerção são crimes por si só, independentemente de terem sido levadas a cabo ou não. Além disso, eu acrescentei, aconteceu sim. Eles me roubaram R$563 mil. Esse dinheiro já foi transferido, já foi usado para comprar um apartamento que agora está no nome de vocês. O roubo foi consumado. A Patrícia me olhou com puro ódio. Já não restava nem rastro da nora doce e respeitosa que ela tinha fingido ser por meses. Sabe de uma coisa, Teresa? Eu fico feliz que isso tenha acontecido. Fico feliz porque agora eu posso te dizer o que eu realmente penso de você. Pode ir em frente, eu disse, com calma. Eu adoraria ouvir o que você realmente pensa. Você é uma velha mesquinha e manipuladora. Ela cuspiu com veneno em cada palavra. Você tem R$8 milhões e vive como uma indigente, se negando a ajudar sua própria família. Sabe o que poderíamos ter alcançado juntos com esse dinheiro? Os sonhos que poderíamos ter realizado. Seus sonhos? Eu perguntei. Os sonhos de uma mocinha de 25 anos, que nunca trabalhou um dia na vida e que se casou com meu filho porque achou que ele tinha dinheiro. Exatamente! Ela gritou, sem perceber o que acabava de admitir. Eu me casei com o Henrique porque achei que ele tinha um futuro financeiro seguro. Achei que ele tinha uma mãe rica que nos ajudaria. Eu não sabia que ele tinha uma mãe avarenta que escondia a riqueza dela como um rato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até o Henrique a olhava com horror, como se só agora ele tivesse percebido com quem ele realmente tinha se casado. Obrigada por essa honestidade, eu disse com um sorriso gelado. Renato, espero que você tenha gravado essa confissão também. Acho que será muito útil no processo de divórcio que meu filho vai precisar. Divórcio? O Henrique perguntou com a voz quebrada. Claro, eu respondi. Henrique, essa mulher acabou de admitir que se casou com você por dinheiro, que pensou em me usar como a fonte de financiamento pessoal dela e que me vê como um rato avarento porque eu não entreguei meu patrimônio voluntariamente. Você realmente quer continuar casado com alguém assim? A Patrícia percebeu, tarde demais, o que ela tinha revelado. Henrique, meu amor, eu não quis dizer isso. Eu estou alterada. Eu não sei o que estou dizendo. Você sabe perfeitamente o que está dizendo. Eu a interrompi. Pela primeira vez em meses, você está sendo completamente honesta. Finalmente está mostrando sua verdadeira personalidade. O Henrique se afastou da esposa como se ela fosse radioativa. É verdade, Patrícia. Você se casou comigo só por dinheiro? Não, meu amor. Ela protestou, mas a voz dela já não soava convincente. Eu te amo. Você sabe que eu te amo. O que você ama é o que você achou que eu podia te dar, o Henrique disse com uma clareza que ele não tinha mostrado em meses. A mãe tem razão. Você me viu como seu bilhete para uma vida de luxo e quando descobriu que eu não era tão rico quanto pensava, me convenceu a roubar da minha própria mãe. Você quis fazer isso. A Patrícia gritou para ele. Eu só te apoiei. Você foi quem disse que sua mãe tinha que nos ajudar. Porque você encheu a minha cabeça com ideias sobre o que nós merecíamos, sobre o que nós precisávamos, sobre como minha mãe tinha a obrigação de financiar os nossos sonhos. O Henrique replicou com amargura crescente. A Marli se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido. Teresa, isso está ficando feio. Você quer que eu fique ou prefere que eu vá embora? Fique, eu respondi em voz baixa. Eu quero testemunhas de tudo o que está acontecendo. A Patrícia se dirigiu para a porta com passos decididos. Sabe de uma coisa? Eu vou embora. Não vou ficar aqui ouvindo uma velha amargurada destruir meu casamento por dinheiro que ela nem precisa. Patrícia, espere! O Henrique disse para ela, mas ela já tinha aberto a porta. Não, Henrique, a sua mãe venceu. Ela conseguiu o que queria desde o início, nos separar. Ela conseguiu provar que eu sou uma pessoa ruim e que você é um filho ruim. Está feliz, Teresa? Ela me perguntou do portal. Eu não separei vocês. Eu respondi com calma. Eu não os obriguei a me roubar. Eu não os obriguei a me ameaçar. Eu não coloquei uma arma na cabeça de vocês para que planejassem me internar em uma casa de repouso. Vocês fizeram tudo isso sozinhos, movidos pela sua própria ganância. E Patrícia, eu acrescentei antes que ela pudesse ir embora. Você não precisa sair correndo.
De qualquer forma, vocês vão ter que ficar na cidade até que as acusações criminais sejam resolvidas. Eu não acho que seja muito inteligente fugir quando vocês já estão sob investigação por estelionato. Ela parou no lugar. Acusações criminais? O Renato se levantou com os documentos na mão. Senhora, tanto a senhora quanto seu marido vão ser intimados a comparecer perante um juiz. As acusações incluem estelionato financeiro, roubo, coerção e abuso de idosos. Eu recomendo que contratem um bom advogado. Isso não pode estar acontecendo. A Patrícia murmurou, se apoiando contra na porta. Ah, sim, está acontecendo, eu garanti a ela. E vai continuar acontecendo até que eu recupere cada centavo que me roubaram, até que paguem as multas correspondentes e até que fique registrado legalmente que vocês são pessoas perigosas para os idosos. O Henrique se aproximou de mim uma última vez. Mãe, não há nada que eu possa fazer para você me perdoar? Nada, de jeito nenhum. Eu o olhei nos olhos, aqueles olhos que tinham sido a minha fraqueza por 35 anos, e senti uma paz estranha. Henrique, o perdão não pode ser comprado com desculpas de última hora. O perdão é ganho com anos de comportamento decente, de respeito, de amor genuíno. Você teve 35 anos para ser um bom filho e, em vez disso, escolheu ser um ladrão. Mas você ainda pode mudar. Eu continuei, olhando para meu filho. Você ainda pode se converter no homem que seu pai teria querido que você fosse. Mas essa mudança tem que começar com você. Reconhecendo o que fez, assumindo as consequências dos seus atos e aprendendo a viver com honra, em vez de viver com ganância. O Henrique ficou em silêncio por vários minutos, processando tudo o que tinha acontecido. A Patrícia tinha saído da casa, batendo a porta, mas ele tinha ficado, me olhando como se me visse pela primeira vez na vida. Como é possível que eu não tenha me dado conta de quem você realmente é? Ele me perguntou, finalmente, com a voz quebrada. Como é possível que eu tenha vivido 35 anos sem saber que minha mãe é uma mulher tão inteligente, tão forte, tão poderosa? Porque você nunca se interessou em me conhecer de verdade. Eu respondi com tristeza. Desde que você se casou com a Patrícia, você só me via como uma velha que podia te servir para algo. Você nunca me perguntou o que eu pensava, o que eu sentia, o que eu tinha alcançado na minha vida. Para você, eu era só a mãe, a mulher que tinha te dado a vida e que agora tinha obrigação de financiar o seu futuro. O Renato fechou a maleta e se preparou para ir embora. Teresa, os documentos legais estarão prontos amanhã. As intimações vão ser enviadas dentro de uma semana. Você quer que eu prossiga com tudo conforme o planejado? Eu olhei para o Henrique, que continuava parado no meio da minha sala como se fosse um fantasma do seu antigo eu. Henrique, eu perguntei. Você quer dizer algo antes que o Renato vá embora? Eu quero te perguntar algo, mãe. Ele disse, finalmente. Se eu tivesse sido diferente desde o início, se eu tivesse te tratado com respeito, se eu tivesse vindo te visitar porque te amo e não porque eu precisava de algo, se eu tivesse sido o filho que você merecia, você teria me contado sobre o dinheiro? Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. Henrique, se você tivesse sido o filho que eu merecia, eu não teria precisado te contar sobre o dinheiro. Eu teria sabido que você me amaria da mesma forma, se eu tivesse R$ 500 ou 8 milhões. Eu teria sabido que você cuidaria de mim na minha velhice, não porque você me deve algo, mas porque eu sou sua mãe e você me ama. O dinheiro nunca teria sido um problema entre nós. Mas provavelmente sim, eu teria te contado. Eu continuei. Quando fosse a hora certa, quando eu estivesse realmente doente, quando eu realmente precisasse de ajuda, quando fosse o momento de planejar a minha herança. Mas eu o teria feito sabendo que você me veria como sua mãe, não como sua fonte de financiamento. E agora? Ele perguntou com voz pequena. Agora o que vai acontecer comigo? Agora você vai enfrentar as consequências das suas decisões. Eu respondi firmemente. Você vai ter que devolver o dinheiro que me roubou, vai ter que pagar as multas legais. Provavelmente vai ter que fazer trabalho comunitário ou até passar um tempo na prisão e vai ter que aprender a viver com o que você fez. E depois disso? Ele insistiu. Depois disso, você vai ter que decidir que tipo de homem você quer ser para o resto da sua vida, eu disse.
Você pode continuar sendo a pessoa que foi capaz de roubar da própria mãe, ou pode se converter em alguém diferente, alguém honrado, alguém de quem eu possa ter orgulho novamente. Você acha que isso é possível? Ele me perguntou com lágrimas nos olhos. Eu acredito que as pessoas podem mudar quando realmente querem, eu respondi. Mas a mudança tem que ser genuína, profunda e permanente. Não pode ser só por medo de castigo ou por querer meu dinheiro de volta. Tem que ser porque você entende que o que você fez foi errado e porque você decide ser uma pessoa melhor. A Marli se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Teresa, você está bem. Precisa descansar. Eu estou bem, Marli. Na verdade, me sinto melhor do que me senti em anos. Eu respondi. É libertador, finalmente, parar de fingir que sou uma velha indefesa. É libertador poder ser eu mesma, sem me desculpar por isso. O Henrique se dirigiu para uma porta, mas parou antes de sair. Mãe, eu sei que eu não tenho o direito de te pedir nada depois do que eu fiz, mas há alguma chance de você um dia me perdoar? Eu olhei por um longo momento. Este homem que tinha sido meu bebê, meu menininho, minha maior alegria e agora minha maior decepção. Henrique, o perdão não é algo que se dá ou se nega de uma vez para sempre. É algo que se constrói, dia após dia, com ações, com mudanças reais, com tempo e muita paciência. Se você realmente mudar, eu continuei. Se você se converter em um homem honrado, se aprender a tratar as pessoas com respeito e dignidade, especialmente as pessoas mais velhas e vulneráveis, então talvez, com o tempo, a gente possa reconstruir algum tipo de relacionamento. Mas, como mãe e filho, ele perguntou esperançoso. Isso eu não sei, eu respondi honestamente. Essa confiança que foi quebrada vai levar muito tempo para ser curada, se é que alguma vez ela será curada completamente. Mas se você me provar que realmente mudou, talvez possamos começar como duas pessoas que se respeitam mutuamente e ver o que acontece a partir daí. Depois que o Henrique foi embora, que o Renato se foi com todos os seus documentos legais e que a Marli voltou para a casa dela, prometendo voltar no dia seguinte, eu fiquei sozinha na minha sala. Sozinha, mas não vazia. Pela primeira vez em meses, eu me sentia completamente em paz comigo mesma. Caminhei até minha janela e olhei para a rua, para o mundo que por tantos anos eu tinha observado do papel de uma velha discreta e silenciosa. Mas eu não era mais essa mulher. Eu não precisava mais esconder quem eu realmente era. Peguei meu telefone e disquei um número que eu não usava há anos. Fundação Beneficente São José. Aqui é a Teresa Martins. Eu gostaria de marcar uma reunião para discutir uma doação importante para os programas de proteção a idosos de vocês. Era hora de usar meu dinheiro para algo realmente importante. Era hora de garantir que outros idosos não passassem pelo que eu tinha passado. Era hora de converter minha dor em propósito. Naquela noite, enquanto eu preparava meu jantar para uma única pessoa, como eu tinha feito tantas vezes antes, eu não me senti sozinha, eu me senti livre. Livre das mentiras, livre das manipulações, livre de ter que fingir ser alguém que eu não era. Aos 65 anos, eu tinha aprendido a lição mais importante da minha vida, que o verdadeiro poder não vem de esconder quem você é, e sim de ter a coragem de se mostrar exatamente como você é, sem desculpas e sem medo. O Henrique e a Patrícia tinham pensado que podiam se aproveitar de uma velha indefesa. Em vez disso, eles tinham se deparado com uma mulher que tinha passado décadas construindo silenciosamente um império. Uma mulher que sabia exatamente o seu valor e que estava disposta a lutar pela sua dignidade. Eu olhei para as fotos do meu marido que decoravam a sala e sorri. Roberto, eu sussurrei para a imagem dele. Acho que finalmente aprendi tudo o que você queria me ensinar, não só sobre dinheiro, mas sobre autorrespeito, sobre força e sobre quando é hora de deixar de ser a vítima e começar a ser a heroína da minha própria história. No dia seguinte, uma nova vida começaria. Uma vida onde eu não teria que esconder minha inteligência, meu sucesso ou meu poder. Uma vida onde eu poderia usar minha riqueza não apenas para me proteger, mas para proteger outros que poderiam estar na mesma situação que a minha. Eu tinha aprendido que a verdadeira família não é a que compartilha seu sangue, e sim a que respeita sua dignidade.
E eu tinha aprendido que nunca é tarde demais para se defender, não importa quantos anos você tenha ou quem tente te machucar. Às vezes, a melhor vingança não é ferir quem te feriu, e sim se tornar a pessoa mais forte e feliz que você pode ser e usar essa força para fazer do mundo um lugar melhor. Naquela noite, eu dormi melhor do que tinha dormido em anos, e quando acordei na manhã seguinte, eu não era mais a mesma Teresa de antes. Eu era a Teresa que sempre esteve ali, esperando o momento perfeito para se mostrar ao mundo. 6 meses depois daquela tarde que mudou minha vida para sempre, eu estou sentada no meu escritório novo, uma linda sala no 18º andar de um prédio no centro financeiro da cidade. Através das minhas janelas, eu posso ver toda a cidade se estendendo no horizonte. E toda manhã, quando eu chego aqui, eu me lembro que eu não sou mais a mulher que fingia ser invisível. A Fundação Teresa Martins para a Proteção de Idosos cresceu mais rápido do que eu jamais imaginei. Nestes 6 meses, nós ajudamos 137 pessoas da terceira idade que estavam sendo vítimas de abuso financeiro por parte de suas próprias famílias. Cada caso que chega na minha mesa me lembra por que eu decidi converter minha dor em propósito. A Marli trabalhou comigo como coordenadora de casos até 3 meses atrás, quando ela decidiu se aposentar oficialmente. Teresa, ela me disse no dia em que foi embora: ver você se tornar esta mulher poderosa foi o maior privilégio da minha vida, mas agora você precisa voar sozinha, sem depender da sua velha vizinha. Ela tinha razão, como sempre. O Renato continua sendo meu consultor financeiro, mas agora ele também é o diretor financeiro da fundação. Você sabia, ele me disse semana passada, enquanto revisávamos as contas, que ajudar os outros multiplica a satisfação do dinheiro por 1000? Eu não sabia, mas agora eu entendo perfeitamente. Quanto aos aspectos legais do meu caso, tudo foi resolvido há 4 meses. O Henrique teve que devolver os R$563 mil completos, mais 100 mil em multas e juros. Ele também foi sentenciado a 200 horas de trabalho comunitário em um centro de idosos. Parte de mim esperava que essa experiência lhe ensinasse algo sobre o respeito e a dignidade que as pessoas da minha geração merecem. A Patrícia, por sua parte, enfrentou acusações separadas por conspiração e coerção. Ela recebeu uma multa de R$50 mil e foi obrigada a fazer aulas sobre abuso de idosos. O mais satisfatório de tudo foi que, como eu previ, ela pediu o divórcio 2 semanas depois que as sentenças foram anunciadas. Aparentemente, um marido com antecedentes criminais e sem acesso ao dinheiro da mãe não se encaixava nos planos de vida dela. O divórcio foi finalizado há 1 mês. O Henrique perdeu metade de tudo o que eles tinham em comum, incluindo metade do apartamento que eles tinham comprado com meu dinheiro roubado. Justiça poética, eu diria. Mas o mais importante de tudo é que há 2 semanas o Henrique veio me ver, não na minha casa desta vez, e sim no meu escritório. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras, mas também com algo nos olhos que eu não tinha visto em anos. Humildade genuína. Mãe, ele me disse, sentando-se à minha frente como se fosse um candidato a seu emprego. Eu vim te pedir algo, mas não é o que você pensa. O que você quer? Eu perguntei diretamente. Eu quero que você me permita trabalhar como voluntário na sua fundação. Ele respondeu, e o pedido dele me surpreendeu completamente. Estes meses trabalhando no centro de idosos me ensinaram coisas que eu nunca pensei que precisava aprender. Eu vi idosos que são abandonados por seus filhos, que são roubados por seus próprios netos, que são tratados como lixo pelas pessoas que deveriam amá-los mais. Ele parou e engoliu saliva antes de continuar. Eu me vi em cada um desses filhos ingratos, mãe, e me dei conta do quão perto eu estive de destruir não só a sua vida, mas também a minha alma. E o que você quer fazer trabalhando aqui? Eu perguntei, mantendo meu tom profissional. Eu quero ajudar a identificar casos de abuso familiar. Quero usar minha experiência como abusador para reconhecer os sinais em outros. Quero que a minha vergonha sirva para proteger pessoas como você. Ele me respondeu com lágrimas nos olhos. Eu sei que eu não tenho o direito de te pedir nada, mas não é por mim que eu peço, é por eles, pelas vítimas que nós poderíamos ajudar. Eu disse a ele que eu pensaria e por 2 semanas eu pensei. Consultei o Renato, os outros membros do conselho da fundação e até alguns dos idosos que tínhamos ajudado.
A resposta foi surpreendentemente unânime. Uma pessoa que esteve do lado do abusador pode ser muito valiosa para entender como os agressores pensam e agem. Ontem, eu disse sim. Ele vai começar na próxima segunda como voluntário, sem salário, trabalhando diretamente comigo para desenvolver programas de prevenção. Será um período de teste de 1 ano. E se ele provar que realmente mudou, então poderemos discutir uma relação de trabalho mais formal. Eu perdoei completamente o Henrique? Não, ainda não. O perdão, como eu lhe disse há meses, é um processo que se constrói dia a dia, mas eu vejo nele algo que não tinha visto antes. Um reconhecimento genuíno do dano que ele causou e um desejo real de repará-lo, não só comigo, mas com o mundo. Nós vamos voltar a ser mãe e filho como antes? Provavelmente não. Essa inocência, essa confiança cega, foi perdida para sempre. Mas talvez, com tempo e trabalho constante, nós possamos construir algo diferente, algo baseado em respeito mútuo, em propósito compartilhado e na compreensão de que ambos somos pessoas imperfeitas tentando fazer as coisas melhor. Minha casa agora é oficialmente minha de novo. Não o lugar onde eu escondo minha verdadeira identidade. Eu a reformei completamente e ela se tornou um espaço que reflete quem eu realmente sou. Uma mulher bem-sucedida, inteligente e poderosa que não se desculpa mais por ser quem é. Eu tenho planos de escrever um livro sobre a minha experiência, não para buscar pena, mas para educar outros idosos sobre como se protegerem do abuso familiar. Também para ensinar as famílias sobre como o amor verdadeiro não é expresso tirando a autonomia dos idosos, mas respeitando sua dignidade e independência. Hoje de manhã, enquanto eu tomava meu café no meu escritório e revisava os novos casos que chegaram durante a semana, meu telefone tocou. Era uma mulher de 70 anos, cujo neto tinha esvaziado a conta poupança dela para comprar uma motocicleta. Enquanto eu ouvia a história dela, tão parecida com a minha, eu senti algo que eu não esperava: gratidão. Gratidão porque minha experiência dolorosa tinha se tornado a ferramenta mais poderosa para ajudar os outros. Gratidão porque eu tinha descoberto que a verdadeira riqueza não está nos 8 milhões que eu tenho no banco, e sim na capacidade de usar esses recursos para fazer uma diferença real no mundo. Aos 65 anos, eu finalmente entendo o que meu marido, Roberto, tentou me ensinar: que o dinheiro é apenas uma ferramenta e que o verdadeiro valor de uma pessoa é medido por como ela usa essa ferramenta para melhorar a vida dos outros. Hoje, enquanto o sol se põe sobre a cidade e eu me preparo para voltar para casa, eu não sou mais a Teresa, a velha invisível que cozinhava para um filho ingrato. Eu sou a Teresa, a defensora, a protetora, a mulher que converteu a sua pior traição no seu propósito mais nobre. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um Super Thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.